Dando continuidade à nossa discussão sobre o escoamento turbulento, vamos nessa aula apresentar as escalas e algumas características gerais desse tipo de escoamento. Para tanto, vamos começar aqui com as equações de Navier-Stokes escritas em notação indicial e vamos empregar nessas equações aquela decomposição que vimos na última aula, ou seja, nós vamos decompor essa componente UI do vetor velocidade em uma média temporal, UI barra, mais uma flutuação, UI', e vamos fazer o mesmo com a pressão, decompondo a pressão em uma média temporal P barra, mais P', que é uma flutuação ao longo do tempo da pressão. Empregando então essas decomposições, podemos reescrever essa equação de Navier-Stokes, tridimensional transiente, como a derivada da flutuação em UI, derivada temporal, somado com U barra J vezes a derivada de U barra I em relação a XJ, somado com U barra J vezes a derivada da flutuação de UI em relação a XJ, somado com a flutuação de UJ vezes a derivada da média temporal de UI em relação a XJ, somado com o J' vezes a derivada de UI' em relação a XJ, que por sua vez deverá ser igual a menos 1 sobre ρ vezes o gradiente da média temporal da pressão menos 1 sobre ρ vezes o gradiente da flutuação na pressão, somado com ni vezes o laplaciano da média temporal de UI, mais ni vezes o laplaciano da flutuação em UI. Essa equação, então, pode ser combinada mais especificamente. Pode ter a equação média que obtivemos na aula passada subtraída dessa equação obtida agora, de maneira, então, que esse termo aqui corta com esse, o gradiente da média temporal corta aqui também, e nós ficamos, então, assim também, aqui o laplaciano da média temporal também será cortado, e nós ficamos então com uma equação que nos diz que a derivada temporal da flutuação em UI, somado com U barra J, derivada de UI' em relação a XJ, somado com o J' vezes derivada de UI barra em relação a XJ, mais o J' vezes a derivada de UI' em relação a XJ, tem que ser igual a menos 1 sobre ρ vezes o gradiente da flutuação na pressão em relação a xi, somado com ni vezes o laplaciano da flutuação em UI, mais a derivada em relação a xj de UI', o J', a média do produto entre UI' e o J', a derivada dessa média em relação a XJ. Agora é conveniente multiplicar essa equação e, portanto, todos esses termos por UI', ou seja, pela flutuação na componente I do vetor velocidade, na componente na direção I do vetor velocidade, que nos permite então escrever, já utilizando algumas propriedades de derivadas, nós podemos escrever então que a derivada temporal de UI' vezes UI' dividido por 2 mais
U barra J vezes a derivada de UI' sobre 2 em relação a XJ mais UI', UJ' vezes a derivada de UI barra em relação a XJ mais o J' vezes a derivada de UI' vezes UI' dividido por 2 em relação a XJ, que é igual a menos UI' sobre ρ vezes o gradiente da flutuação na pressão mais Ni vezes UI' vezes o Laplaciano de UI' em relação a XJ, né? XJ, né? Somado com UI' vezes a derivada daquela tensão de Reynolds, da tensão turbulenta, da tensão aparente em relação a XJ. Definindo então a energia cinética turbulenta, uma energia cinética que está contida nessas flutuações associadas com as estruturas turbulentas que vimos anteriormente, definindo essa propriedade para a qual utilizaremos a notação K maiúsculo, que será igual ao produto entre duas flutuações de uma mesma componente do vetor velocidade, ou seja, UI' vezes UI' dividido por 2, lembrando que em notação inicial, sempre que virmos uma repetição de índices, isso significa, isso indica um somatório ao longo de todos os valores possíveis para esse mesmo índice e que, portanto, essa energia cinética turbulenta é definida, por exemplo, para um caso de um sistema de coordenadas cartesiano, como a soma das flutuações elevadas ao quadrado e dividido por 2 na direção x, na direção y e na direção z. Empregando então essa definição naquela equação que acabamos de obter, nós podemos escrever que a derivada temporal da energia cinética turbulenta, somada com o barra j vezes a derivada da energia cinética turbulenta em relação a xj, somada com o produto da flutuação da componente i do vetor velocidade com a flutuação da componente j do vetor velocidade, vezes a derivada de U barra I em relação a XJ, somada com a flutuação da componente J do vetor velocidade, vezes a derivada da energia cinética turbulenta em relação a XJ, tem que ser igual a menos UI' dividido por ρ, vezes o gradiente da flutuação na pressão, somado com Ni, vezes o I' vezes o Laplaciano dessa flutuação da componente I do vetor velocidade, somado com o I' vezes a derivada dessa média temporal entre o produto de UI' e o J', a derivada dessa média temporal em relação a XJ. Vamos agora obter principalmente dois termos, na realidade 3 termos, em maneiras mais convenientes para os desenvolvimentos posteriores. Começando então por esse termo indicado aqui, nós temos que o J' vezes a derivada da energia cinética turbulenta em relação a XJ pode ser escrito utilizando a regra de derivada do produto de maneira equivalente, pode ser escrita como a derivada da flutuação na componente J do vetor velocidade vezes a energia cinética turbulenta em relação a XJ, menos a energia cinética turbulenta vezes a derivada da flutuação da componente J do vetor velocidade em relação a XJ. Só que, como vimos anteriormente, pela equação da continuidade, esse último termo aqui é nulo, que nos permite escrever, então, que esse termo nada mais é do que a derivada de UJ' vezes K
em relação a xj, o que, mudando o índice de j para i, nos permite escrever que a derivada de ui' vezes k em relação a xi é equivalente a esse termo com o qual iniciamos essa dedução. Passando agora para o termo associado com o gradiente da flutuação na pressão, nós temos que ui' vezes dp' dxi dividido por ρ, né? E com o sinal negativo na frente, pode ser escrito de maneira equivalente como menos 1 sobre ρ vezes a derivada de ui' vezes a pressão, a flutuação na pressão, né? Em relação a xi, somado com P', né, sobre ρ, vezes a derivada de ui' em relação a xi, o que novamente, pela equação da continuidade, esse último termo é nulo, ou seja, nós temos que esse termo aqui é equivalente a escrever, pode ser escrito de maneira equivalente, como menos 1 sobre ρ, vezes a derivada de ui' vezes P' em relação a xi. Passando agora para o último termo, que iremos reescrever de uma maneira diferente. Esse último termo é o termo viscoso, que é dito como sendo ni ui' vezes o laplaciano de ui', que pode ser escrito de maneira equivalente também utilizando a regra de derivada do produto, como ni vezes a derivada em relação a xj de ui' vezes a derivada de ui' em relação a xj menos ni vezes a derivada de ui' em relação a xj vezes a derivada de ui' em relação a xj. Nós então agora podemos promediar cada um dos termos mostrados aqui assim como havíamos feito anteriormente com as equações de Navier-Stokes. Esse último termo aqui, como já há uma média temporal e uma derivada espacial nesse lado aqui, o que vai restar será a média temporal de uma flutuação e, portanto, esse último termo será nulo, de acordo com as regras que havíamos desenvolvido anteriormente. Então, nós vamos ficar que a derivada temporal da média temporal da energia cinética turbulenta, somado com, utilizando novamente aquelas regras da álgebra que nós havíamos desenvolvido para essas médias temporais, a média temporal da componente j do vetor velocidade, vezes a derivada da média da energia cinética turbulenta, né, em relação a xj, somado com o i', o j' médio, novamente empregando aquelas regras da álgebra que havíamos desenvolvido anteriormente, derivada de u/i em relação a xj. Aqui nós temos a soma, já empregando a nova expressão para esse termo aqui, né? Nós temos somado com a derivada de ui' vezes a energia cinética turbulenta tomada a média em relação a xi, que é igual a, da mesma forma, já empregando a nova expressão para esse termo associado com o gradiente de pressão da flutuação, com o gradiente da flutuação de pressão, né? Nós podemos escrever menos 1 sobre ρ vezes a derivada de ui' P' médio em relação a xi. Esse último termo desaparece, então só falta esse termo viscoso, que
para o qual também utilizaremos a expressão que havíamos obtido anteriormente e também utilizaremos a regra de derivação para jogar esse termo para dentro da derivada, vai ficar u' vezes u' dividido por 2 dentro da derivada, que é a nossa própria definição da energia cinética turbulenta, não é? Então nós vamos ter Ni vezes o laplaciano da energia cinética média menos Ni vezes a derivada da flutuação da componente I do vetor velocidade em relação a xj, multiplicada por ela mesma, né? Tomada a média temporal desse produto. Cabe agora introduzir algumas interpretações físicas para os diversos termos que apareceram na equação que acabamos de obter, que é aqui mostrada no topo da tela após alguns rearranjos e também introduzindo a definição de derivada material, no caso aqui a derivada material da energia cinética turbulenta média. Começando então pelos dois primeiros termos do lado direito, ambos representam o divergente de algum fluxo, né? O que tem uma cara de um mecanismo de difusão no caso de energia cinética turbulenta, sendo que o segundo termo do lado direito é associado com a difusão de energia cinética turbulenta por mecanismos moleculares, ou seja, pela viscosidade, né, pela ação da viscosidade, enquanto o primeiro termo do lado direito é associado com a difusão de energia cinética turbulenta perpetrada pela existência dessas flutuações associadas com os vórtices, com aquelas estruturas turbulentas que vimos anteriormente. Já o terceiro termo do lado direito coloca menos u', uj', a média temporal desse produto, vezes o gradiente do vetor velocidade médio, da média temporal do vetor velocidade. Relembrando então a aula passada, nós temos que esse termo que multiplica o gradiente, o negativo, né, dessa média temporal entre o produto de flutuações no vetor velocidade é diretamente proporcional à tensão aparente, aquela tensão de Reynolds, aquela tensão turbulenta. Dessa forma, esse produto da tensão turbulenta, né, que o negativo dessa média temporal sendo um valor positivo, ou pelo menos tendo o mesmo sinal, né, que esse gradiente da velocidade média, como estabelecido na aula passada, esse produto, então, sendo uma quantidade positiva, está aqui representando, na realidade, uma produção de energia cinética turbulenta que é feita pela ação dessa tensão aparente, dessa tensão de Reynolds, pela atuação dessa tensão de Reynolds para extrair energia cinética do escoamento médio, da média temporal do escoamento, ao extraí-lo, né, e produzindo nesse processo, aumentando nesse processo a energia cinética turbulenta associada com os vórtices, com aquelas estruturas turbulentas que acabam surgindo. Portanto, esse terceiro termo do lado direito aqui pode ser interpretado como um termo de produção de energia cinética turbulenta. Por sua vez, o último termo do lado direito da equação é um termo estritamente negativo, né? É um termo que é dado por menos a viscosidade cinemática, que é uma quantidade, pela segunda lei da termodinâmica, é uma quantidade sempre positiva, vezes a média temporal do produto dos gradientes das flutuações no vetor velocidade. Nós temos então que esse termo nada mais representa do que a destruição ou a dissipação de energia cinética turbulenta que se dá pelo mecanismo viscoso, né? Essa destruição de energia cinética turbulenta se dá por ação da viscosidade e se dá em vórtices contidos dentro, em vórtices turbulentos contidos dentro do escoamento, que são pequenos o suficiente
para que a viscosidade possa agir de maneira a dissipar a energia cinética turbulenta, evitando então que você tenha uma instabilidade, que a energia cinética turbulenta acabe indo para o infinito. Antes então de explorar as implicações dessas interpretações que acabamos de fazer, vamos voltar aqui à equação média de Reynolds que havíamos obtido na aula anterior. Nessa equação nós podemos pensar que nas grandes escalas, ou seja, nas escalas da média temporal do vetor velocidade, é de se pensar, é de se imaginar que exista algum equilíbrio entre os termos inerciais e os termos turbulentos, uma vez que é de se esperar, como já havíamos visto anteriormente, inclusive no mecanismo de transição entre o regime laminar e turbulento, que nessa região os efeitos viscosos tendem a ser menos importantes, justamente representando aqueles modos que podem degenerar em turbulência. Dessa forma, nós podemos obter a partir dessa equação aqui, estabelecendo uma relação de equivalência entre os termos inerciais e aqui o divergente da tensão turbulenta, da tensão aparente da tensão de Reynolds, nós podemos obter que, tomando a escala da velocidade da média temporal do vetor velocidade como sendo esse U maiúsculo, nós podemos escrever U ao quadrado dividido pela escala a escala de comprimento associada com a média temporal dessa mesma velocidade, do vetor velocidade, que nós vamos chamar de L maiúsculo, tem que ser da ordem de menos UI', UJ', média temporal, de UI' e UJ', multiplicados, dividido pela escala desse mesmo escoamento, essa grande escala, essa escala associada com a média temporal do vetor velocidade. A partir disso, então, nós podemos chegar à conclusão de que esse termo, que é proporcional à tensão turbulenta, aquela tensão aparente, ou seja, que menos UI', o J', a média temporal, é da ordem de U ao quadrado, é da ordem da escala de velocidade associada com a média temporal do vetor velocidade elevada ao quadrado. A partir disso, então, Kolmogorov percebeu que esses dois termos aqui, ou seja, essa derivada material da energia cinética turbulenta média e também, na realidade, esses dois termos associados com a difusão, eles apenas transportam de um ponto a outro essa energia cinética turbulenta, E que, no fim das contas, para evitar que você tenha uma explosão de energia cinética turbulenta, o que acontece é que você tem um equilíbrio, não necessariamente na mesma região, no mesmo elemento de fluido, pode acontecer em fluidos diferentes, inclusive vai acontecer em escalas diferentes. No fim das contas, o que você tem, para que você não tenha esse decaimento, essa instabilidade descontrolada na energia cinética turbulenta, você acaba tendo um equilíbrio entre a produção e a dissipação, novamente, não necessariamente nas mesmas escalas, entre a produção e a dissipação de energia cinética turbulenta. Então, Kolmogorov propôs um balanço entre a produção e a dissipação da energia cinética turbulenta, o que nos permite então escrever que a produção, como nós vimos anteriormente, esse termo que é proporcional à tensão turbulenta, ele tem a ordem de grandeza de U ao quadrado, vezes U, que é a escala justamente da média temporal do vetor velocidade, dividido pela escala de comprimento associada, o L maiúsculo, que por sua vez tem que ser da mesma ordem de grandeza de Ni, vezes a escala dessa média temporal do produto entre os dois gradientes de flutuações, que é umbilicalmente associado com aquelas estruturas verticais turbulentas que aparecem, que vão representar justamente as menores escalas em que nós temos
um escoamento turbulento, que nós temos aqui associado com um vórtice, com um raio L e com uma velocidade, uma escala de velocidade associada, que nós vamos chamar de U', que vai nos permitir escrever que essa escala do termo de dissipação é ni U' ao quadrado dividido por L elevado ao quadrado. Se além disso introduzirmos aquela conclusão a que chegamos, que as menores escalas em que a turbulência é possível têm um Reynolds associado, no caso aqui o Reynolds baseado no raio desse vórtice, tem um Reynolds da ordem de 100 ou 10 ao quadrado, né? Nós podemos então introduzir a definição de Reynolds como U', L' dividido por ni, que é da ordem de 10 ao quadrado, o que, após rearranjar, nos permite dizer que U' tem que ser da ordem de 10 ao quadrado vezes ni dividido por L. Nós podemos então agora introduzir esse resultado naquela relação de equivalência proposta por Kolmogorov, de maneira então a obter que U ao cubo dividido por L tem que ser da ordem de ni multiplicado por 10 à quarta, multiplicado por ni ao quadrado, dividido por Lzinho, L minúsculo, elevado à quarta. Nós podemos então rearranjar passando o U ao cubo para o denominador do outro lado, combinando aqui, nós ficamos com ni ao cubo, né? E multiplicando por 1 sobre L ao cubo dos dois lados, nós podemos chegar à relação em que Lzinho à quarta dividido por L à quarta tem que ser da ordem de ni sobre U vezes L elevado ao cubo multiplicado por 10 à quarta. Tomando então a raiz quarta dos dois lados, podemos escrever que Lzinho sobre L, ou seja, a razão entre as menores escalas turbulentas e as grandes escalas associadas com a média temporal do vetor velocidade, tem que ser da ordem de 10 vezes, se nós reconhecermos aqui o ni sobre U vezes L como sendo o Reynolds associado com as grandes escalas, o Reynolds baseado em L, né? Ou seja, nós poderemos escrever Lzinho sobre L, né, como sendo da ordem de Reynolds baseado em L. Aqui o Reynolds elevado a menos 1, né? Reynolds baseado em L elevado a menos 3 quartos. Ou seja, nós podemos também escrever que a razão entre o menor volume do escoamento dessa estrutura associada com as menores escalas, com os menores vórtices turbulentos presentes, dividido pelo volume associado com os elementos de fluido, associado com a média temporal do vetor velocidade, tem que ser da ordem associado com o escoamento como um todo, portanto, né, tem que ser da ordem de Lzinho ao cubo, dividido por L maiúsculo ao cubo, o que nos dá, então, que isso tem que ser da ordem de 10 ao cubo vezes Reynolds baseado em L elevado a menos 9 quartos. O que em si já dá um problema enorme na realidade, para o caso de você tentar simular diretamente, foi de fato o que motivou a introdução aqui nesse curso das equações médias, né, das equações médias de Reynolds. Essa relação de escalas, de fato, traz uma dificuldade enorme para a simulação direta, que é conhecido como DNS, né, Direct Navier-Stokes Simulation, né, que é a simulação direta das equações de Navier-Stokes na sua formulação tridimensional transiente, uma vez que se nós tivermos um Reynolds associado com escoamento da ordem de 10 a sexta, que é um Reynolds relativamente normal para um escoamento com ar ou com água, por exemplo, o que vai nos levar a uma relação entre os volumes das escalas em que a viscosidade está sendo responsável por dissipar essa energia cinética turbulenta, dividido pelo volume do escoamento como um todo, terá que ser algo da ordem de 10
a menos 11. Ou seja, você precisará de um volume incrivelmente pequeno para introduzir esse mecanismo de dissipação no seu escoamento, o que, se não for feito, vai levar com que você tenha a presença apenas desse mecanismo de produção de energia cinética turbulenta e você não consiga nem convergir a sua simulação nesse caso. E de fato, se você pensar em número de elementos que você teria que colocar na malha, o número de elementos, que vamos chamar aqui de N, né? Que nada mais é do que o inverso desse cara, o inverso dessa razão entre o menor volume e o maior volume, associado com o escoamento, o número de elementos teria que ser da ordem de 10 a 11, ou seja, da ordem de 100 bilhões de elementos, o que é virtualmente inviável, pelo menos com a tecnologia de informação, pelo menos com a tecnologia de informática que temos atualmente. Portanto, é uma enorme tarefa você fazer esse tipo de simulação. Ele é feito apenas, existem até simulações DNS atualmente, né? Mas elas geralmente são feitas para números de Reynolds mais baixos, em que você consegue fazer essa simulação com um número de elementos um pouco mais a menos ao tratamento numérico com os recursos atualmente disponíveis. O mesmo raciocínio que empregamos no caso da escala de comprimento, daquela relação entre as escalas de comprimento associadas com a média temporal do vetor velocidade, associadas com o escoamento como um todo, né? E aquela escala de comprimento associada com os menores vórtices turbulentos, onde de fato se dá aquela dissipação da energia cinética turbulenta, o mesmo tipo de raciocínio pode ser empregado agora no caso da escala de tempo, né, da relação entre as escalas de tempo. Aqui a escala de tempo T maiúsculo, que é associada com a média temporal do vetor velocidade, associada com o escoamento como um todo, que é dada como sendo da ordem de L maiúsculo, dividido por U maiúsculo, né? E a relação com a escala de tempo daqueles menores vórtices, daqueles menores vórtices turbulentos, responsáveis pela dissipação de energia cinética turbulenta, que é dada por L dividido por U', o que pode ser reescrito com os resultados que obtivemos anteriormente, como sendo da ordem de 10 elevado a menos 2 vezes L ao quadrado dividido por Ni, o que, utilizando o resultado também que relaciona essa menor escala, essa escala de comprimento, do menor vórtice, onde se dá a dissipação de energia cinética turbulenta, com as escalas do escoamento como um todo, isso aqui pode ser reescrito como 10 a menos 2 vezes 100, ou 10 ao quadrado, né? Multiplicado por L ao quadrado, multiplicado por Reynolds, baseado em L, elevado a menos 3 meios, o que é justamente aquele L elevado ao quadrado, né? Dividido por Ni. Nós temos aqui então que o 10 a menos 2 com 100, basicamente vai sobrar só o 1, né? Uma unidade, multiplicando essa escala que acabamos de obter, né? E nós podemos agora tomar que a razão entre a escala associada com as menores escalas, né? Entre a escala de tempo associada com as menores escalas, com os menores vórtices turbulentos, e a escala de tempo associada com o escoamento médio, né? Nós temos que essa razão será dada, então, por L ao quadrado, Reynolds baseado em L, elevado a menos 3 meios, dividido por Ni, dividido por L, dividido por U. Ou seja, o L pode cortar com L aqui, e nós vamos ficar, então, que essa razão entre as escalas de tempo é da ordem de U vezes L sobre Ni, Reynolds baseado em L elevado a menos 3 meios. Ou seja, reconhecendo que esse primeiro termo aqui é o próprio Reynolds baseado em L,
nós temos que a razão entre as escalas de tempo será da ordem de Reynolds vezes Reynolds elevado a menos 3 meios, será da ordem de Reynolds baseado em L elevado a menos meio. Ou seja, nós temos que, para aquele caso lá que nós falamos, de Reynolds da ordem de 10 a sexta, nós vamos ter que essa razão entre as escalas de tempo será da ordem de 10 a menos 3, ou seja, será da ordem de 1 milésimo, o que adiciona na dificuldade de fazer simulações numéricas diretas das equações de Navier-Stokes tridimensionais transientes, uma vez que o passo no tempo também deve ser menor do que essa escala de tempo associada com os menores vórtices turbulentos, de maneira a capturar o comportamento desse vórtice e, portanto, capturar aquela dissipação de energia cinética turbulenta da qual falamos anteriormente. Tudo isso se soma, então, para que, na prática, muitas das vezes, na realidade quase sempre, se empregue as equações médias de Reynolds com algum tipo de modelagem, algum tipo de modelo de fechamento introduzido para modelar, essencialmente, aquele termo da média temporal do produto de flutuações de velocidade. Vamos agora fazer, na realidade, um resumo sobre tudo que vimos aqui, que é falar sobre algumas características gerais do escoamento turbulento. De acordo com o que já discutimos, é possível ver que, tanto por ação daquelas perturbações que eventualmente estejam presentes no escoamento, ou sejam introduzidas a posteriori, a sua influência na transição entre o regime laminar turbulento, ou mesmo pela interação complexa e não linear entre as diversas estruturas que aparecem no escoamento turbulento, é de se esperar, é possível dizer que o escoamento turbulento é caracterizado por ser impredicível, ou seja, você não consegue reproduzir exatamente um experimento, por exemplo, com uma simulação numérica, mesmo que você consiga fazer DNS, fazer a simulação numérica direta de um escoamento, o seu comportamento ao longo do tempo, por exemplo, da pressão, nunca será exatamente igual ao que você eventualmente possa observar numa simulação ou mesmo em um experimento muito bem feito, Então, nós temos que o escoamento turbulento, a primeira característica é que ele é impredicível. A segunda característica que nós já vimos, inclusive, naquelas aulas sobre a transição entre o regime laminar e turbulento, é que naturalmente surgem estruturas tridimensionais e também que os termos transientes, considerar a evolução ao longo do tempo do escoamento é primordial para você descrever de maneira correta esse tipo de escoamento e, portanto, todo escoamento turbulento ele é tridimensional transiente e nós, às vezes, evitamos ter que tratar do escoamento tridimensional transiente aplicando algumas médias temporais, como nós vimos na aula passada e também nessa aula aqui. Outras duas características que na realidade estão umbilicalmente conectadas e que têm relação com o que vimos nessa aula é a primeira delas, a riqueza de escalas turbulentas, uma vez que é reconhecido que as escalas turbulentas, que a energia cinética turbulenta ela é produzida a partir da extração de energia cinética do escoamento médio por ação daquela tensão aparente, daquela tensão turbulenta, que vai então ser transportada tanto por um mecanismo difusivo ou por um mecanismo convectivo, uma vez que não necessariamente essa grande escala, essa escala associada com o escoamento como um todo, seja pequena o suficiente para que o mecanismo molecular, o mecanismo viscoso, seja capaz de conter a evolução explosiva da energia cinética turbulenta, Então, essa energia cinética turbulenta será transportada a escalas menores, o que vai fazer com que você tenha uma cascata de energia, até que essa energia cinética turbulenta, esses vórtices turbulentos, sejam pequenos o suficiente, de maneira a ser possível dissipar aquela energia cinética turbulenta que está sendo extraída do escoamento médio, da média temporal do escoamento como um todo, das grandes escalas do escoamento.
Portanto, nós temos o surgimento de um espectro de escalas, na realidade, ao invés de você ter só a grande escala e a escala menor, onde se dá a dissipação, você na realidade tem uma série de vórtices que se sucedem, interagem entre si, levando até as menores escalas que efetivamente dissipam a energia cinética turbulenta. E essas características são talvez as principais responsáveis por aquelas estruturas bastante complexas que nós vemos em escoamentos turbulentos. Justamente advém isso da interação entre essas diversas escalas, entre vórtices com diversas escalas diferentes. Né? Então, as duas características, riqueza de escalas e cascata de energia, que são de certa forma conectadas e representadas aqui por essa figura em que as maiores escalas, os vórtices turbulentos de maior escala, que surgem e essencialmente extraem energia cinética do escoamento médio, né, daquele escoamento de fato com a escala do escoamento como um todo, como a gente pensaria, né, a escala do escoamento médio. É extraída então essa energia e ela é então transportada a partir do transporte, seja convectivo ou difusivo, para escalas cada vez menores, até que chegue a um vórtice turbulento pequeno o suficiente para que essa energia cinética turbulenta seja dissipada através do mecanismo viscoso. Outra característica que nós vimos no aparecimento da própria tensão aparente turbulenta, né? E também no aparecimento daquele fluxo de calor aparente associado com aquelas flutuações introduzidas no escoamento, justamente por essas estruturas complexas associadas com o escoamento turbulento. Essa intensificação, então, no transporte, no caso das equações de Navier-Stokes, das equações médias, né, de Navier-Stokes, introduzidas lá, esse transporte adicional de quantidade de movimento introduzido naquela equação, e também no caso da equação de energia, esse transporte adicional de energia térmica, né, de entalpia, como vocês quiserem pensar, né, entre as diversas camadas de escoamento que acabam surgindo, né, nós vimos então a última característica, estabelecemos então a partir disso, a última característica, que é a intensa mistura entre camadas, seja como quisermos pensar, a partir do transporte da quantidade de movimento, ou a partir do transporte de energia, transporte de massa, enfim.